Olá! Você já parou para pensar quem comanda todos os órgãos do seu corpo? É lógico que você já parou porque você sabe que quem comanda todos os órgãos do seu corpo é o cérebro. Então o cérebro é o órgão mais complexo e misterioso do seu corpo. Existe aquela lenda, que somente 10% do cérebro é utilizado. Só uma balela, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as funções e divisões do sistema nervoso. E dessa forma você consegue entender o porquê que aí na sua faculdade o estudo da anatomia é dividido em anatomia dos sistemas e em neuroanatomia. A neuroanatomia é uma ciência muito mais complexa do que a anatomia de todos os outros sistemas. Apesar de que a anatomia dos outros sistemas é muito complexa também, porque envolve muitos elementos de física, química e outros componentes. Mas o sistema nervoso ele é muito mais complexo do que qualquer outra parte que a gente pode estudar. Então, por esse motivo, a gente divide o estudo do sistema nervoso em neuroanatomia. A gente difere ela da anatomia dos outros sistemas. Vocês vão perceber no estudo da anatomia do sistema nervoso, que é a chamada neuroanatomia, que a gente tem divisões importantes que classificam cada parte do nosso sistema nervoso. Então, basicamente, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela demonstra vários órgãos que compõem o sistema nervoso. O sistema nervoso é tão complexo que a gente tem que dividi-lo em partes. Então, um dos primeiros conceitos em anatomia e principalmente em neuroanatomia é que você pegue essa estrutura aqui, que é muito complexa. Eu vou deixar até de lado aqui para vocês verem melhor. Uma estrutura extremamente complexa e a divida em partes. Então, quando a gente começar a estudar o sistema nervoso, o primeiro passo que você tem que tomar é divida o sistema nervoso em partes. E dessa forma o seu estudo vai ficar muito mais organizado. Quais são as partes que a gente divide o sistema nervoso? Basicamente, a gente divide o sistema nervoso em três partes principais. O chamado sistema nervoso central, que é esse principal que vocês estão vendo aqui, Então, basicamente, o principal componente do sistema nervoso central é o encéfalo, que a gente já vai falar sobre isso. A segunda divisão é o chamado sistema nervoso periférico. E aqui está fácil de entender quem é o periférico. Isso aqui que está em amarelo são os componentes do sistema nervoso periférico. E tem uma terceira divisão também, que alguns autores a colocam dentro do sistema nervoso periférico, que é o chamado sistema nervoso autônomo. Então a gente pode dividir assim, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E dentro do periférico a gente coloca o sistema nervoso autônomo. Ou, que é a forma que eu prefiro fazer, dividi-lo em três partes. Em central, periférico e autônomo, que a gente já vai ver um pouquinho quem são eles. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, nesse elemento aqui, Então, isso que vocês estão vendo aqui, é o cérebro, certo? Isso aqui é o cérebro. Se eu tirar o cérebro da frente, vai ficar mais fácil da gente ver isso aqui, então eu vou ter que tirar cada parte dele aqui, Quando a gente tira o cérebro da frente, a gente consegue observar outras partes do sistema nervoso central. Então, basicamente, o que a gente chama de encéfalo, toma cuidado, não é somente o cérebro aqui. O encéfalo é a junção do cérebro, que é tudo isso aqui, ok? Do cerebelo, que é essa porção menor, posterior, e do tronco encefálico. Então é isso que a gente chama de encéfalo. A junção do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico. Então basicamente é assim, O que a gente chama de cérebro, ele abriga duas divisões, que são o telencéfalo, que é isso mesmo, São os hemisférios cerebrais propriamente ditos.
Então, o telencéfalo e a estrutura que fica em contato com o terceiro ventrículo, que é o diencéfalo, eles formam o que a gente chama de cérebro. Então, essa é uma pergunta muito comum dos alunos. Rogério, o que é o cérebro propriamente dito? É só aquela estrutura com sulcos e giros? Não. Aquela estrutura com sulcos e giros que formam os hemisférios cerebrais é chamado telencéfalo. A junção do telencéfalo com o diencéfalo forma o cérebro. Ah, mas o que tem no diencéfalo? No diencéfalo, a gente tem basicamente o tálamo, que é a estrutura maior e mais importante, então cerca de 80% do diencéfalo compreende o tálamo. E tem outras duas estruturas importantes ali, que são o hipotálamo, estrutura importantíssima, também localizada no diencéfalo, e uma outra que é chamada epitálamo, que ele compreende a glândula pineal, que é aquela glândula que produz a melatonina. Então, basicamente, a gente divide o diencéfalo nessas três partes. Vocês estão vendo como o sistema nervoso vai sendo subdividido? Então, o que a gente chama de cérebro são os hemisférios cerebrais, telencéfalo, e o diencéfalo, que compreende tálamo, hipotálamo e epitálamo. Então tem também, às vezes, a pergunta de prova isso aí. Aonde fica localizado o tálamo? Ele fica localizado no diencéfalo. E o diencéfalo pertence ao cérebro. Então, se uma estrutura não está no diencéfalo nem no telencéfalo, ela não está no cérebro. Ah, quem que é uma estrutura que não está no cérebro, não pertence ao cérebro? É o cerebelo. Essa estrutura aqui que vocês estão vendo, ó, aqui na porção posterior do crânio, é o chamado cerebelo. Esse nome cerebelo significa pequeno cérebro. Então é um cérebrozinho que fica localizado na região posterior ali do crânio. Tá, tanto que ele fica localizado na fossa posterior do osso do crânio. Então isso é importante de a gente salientar. Tudo bem? Então o cerebelo é o pequeno cérebro. A estrutura que conecta o cérebro à medula espinal é chamada tronco encefálico. E o tronco encefálico, ele é dividido em três partes. Sua porção superior, que fica mais próxima ao diencéfalo, é chamada mesencéfalo. Sua porção média é a ponte e sua porção inferior é chamada bulbo. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui a medula. Vou ter que tirar a parte óssea, então, aqui. E aí vocês conseguem ver melhor aqui. Então, aqui eu tenho a medula espinal. Aí fica interessante de vocês observarem. Então, a junção do cérebro com a medula, que é essa estrutura, é o tronco encefálico. Então, por isso que ele é o tronco. Tanto que tem uma estrutura aqui no meio que chama ponte. Certo? Que é a ponte que a gente tem entre o cérebro e a medula espinal. Ok? Então, é isso que a gente tem aqui. O que a gente chama de encéfalo, tá? Para a gente não confundir. Então, vocês viram como a gente dividiu as coisas. O encéfalo é a junção, ó, do cérebro, né? Telencéfalo e diencéfalo, com o cerebelo e o tronco encefálico. Então, uma pergunta de prova. O tronco encefálico faz parte do encéfalo? Sim, está correto. O cerebelo faz parte do cérebro? Não, está errado. Porque o cérebro é telencéfalo e diencéfalo. Mas se você pergunta, o cerebelo faz parte do encéfalo? Sim. Beleza? Então, não confunda cérebro com encéfalo. O cérebro é uma parte do encéfalo, beleza? Então, olha só para recapitular. Encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Elementos do cérebro, telencéfalo e diencéfalo. Tronco encefálico, elementos do tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, beleza? Então, esses são os elementos do sistema nervoso central alto. O sistema nervoso central baixo compreende a medula espinal.
A medula espinal, ela fica protegida pelas vértebras. Então, se vocês observarem aqui, ó, se eu colocar o esqueleto, vocês vão perceber o quê? Que o crânio protege o encéfalo e as vértebras protegem a medula espinal. Isso é importantíssimo, porque em uma classificação que a gente pode fazer, e isso facilita para vocês podem perceber que o sistema nervoso central, todo ele, é protegido por caixas ósseas, onde o encéfalo é protegido pelos ossos do crânio, e a medula espinal, que é também um componente do sistema nervoso central, ele é protegido pelas vértebras. Beleza? O que caracteriza os elementos do sistema nervoso central? O que caracteriza os elementos do sistema nervoso central, né, chamar eles de central, é a presença da chamada substância branca e substância cinzenta. Então, tanto nos elementos do encéfalo quanto da medula espinal, a gente apresenta substância cinzenta e branca, onde a substância cinzenta representa os corpos celulares dos neurônios, que aqui, por exemplo, no telencéfalo, essa substância cinzenta corresponde ao córtex cerebral. E na medula espinal, essa substância cinzenta compreende o H medular, aquela borboleta do interior da medula. A substância branca representa a bainha de mielina, ou seja, ela representa os axônios dos neurônios, ou seja, o que é substância branca está passando o axônio por aquele local. Aqui no encéfalo, essa substância branca representa principalmente em sua maior massa, aqui no telencéfalo, o chamado centro branco medular do cérebro. E aqui na medula, ela representa a estrutura que fica externamente ao H medular. Beleza? Então é importante assim, a gente falar que no cérebro, a gente tem o quê? Substância cinzenta na parte externa, no córtex, e substância branca na parte interna, centro branco medular. Na medula, isso ocorre de forma inversa, onde a substância cinzenta fica no centro, né, no H medular, e a substância branca fica na periferia da medula espinal. Então, isso são características importantes que diferem cada parte do sistema nervoso central. Então, viu como é importante a gente dividir o sistema nervoso em partes? Então, esses elementos que a gente viu anteriormente são os elementos do sistema nervoso central, que são o encéfalo e a medula espinal. Os elementos que deixam a medula espinal ou o tronco encefálico formam os chamados nervos. Então a gente tem dois tipos distintos de nervos, que são os nervos cranianos, que são aqueles que têm origem no tronco encefálico ou no encéfalo, e os nervos espinais, que são aqueles que emergem a partir da medula espinal. Então verifiquem aqui, olha que legal, ó. Se a gente observar aqui, eu deixo pôr de frente, que aí a gente consegue diferenciar bem, ó. Então aqui a gente tem nervos originados no tronco encefálico, que são os nervos cranianos. E aqui a gente tem nervos que emergem a partir da medula espinal, que são nervos espinais. Nervos cranianos são 12 pares. Tá? Então a gente tem 12 pares de nervos emergindo do encéfalo e do tronco encefálico. Então os dois primeiros pares de nervos cranianos emergem do encéfalo, do cérebro. E os outros 10 pares, do terceiro ao 12º, eles emergem do tronco encefálico. Da medula espinal emergem 31 pares de nervos emergindo da medula espinal, sendo 8 pares na região cervical, 12 pares na região torácica, 5 pares na região lombar, 5 pares na região sacral e 1 par na região coxígea. Isso totalizam 31 pares de nervos espinais, ok? O sistema nervoso autônomo, ele compreende a porção simpática
e parasimpática, que são as porções que inervam os órgãos internos. Então, seus órgãos internos funcionam sozinhos porque eles ficam sob controle do sistema nervoso autônomo, que é a terceira divisão do sistema nervoso. Então, se a gente dividir o sistema nervoso como um todo, fica assim. Sistema nervoso central compreende o encéfalo e a medula. O encéfalo, ele possui o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O sistema nervoso periférico, ele compreende os nervos, que podem ser cranianos, quando tiverem origem no cérebro ou no tronco encefálico, ou podem ser espinais, quando tem origem na medula espinal. E a terceira divisão do sistema nervoso é o sistema nervoso autônomo, que compreende o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático.